Em Efésios capítulo 6, versículo 10, no verdadeiro evangelho da graça de Deus, evangelho dado ao nosso amado apóstolo Paulo, o evangelho que o planeta Terra precisa conhecer, o verdadeiro evangelho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: a armadura de Deus. Diz a armadura de Deus, mas na verdade essa armadura não é para Deus, é para os seus filhos, A armadura de Deus para os seus filhos, que somos nós. Deus já nos deu essa armadura para vencer todas as coisas, todos os obstáculos que nós enfrentamos nesse mundo, dia após dia, até sairmos daqui. Então isso mostra que nós não precisamos, nenhum de nós cristãos, filhos de Deus, que vivemos no evangelho, no verdadeiro evangelho da graça de Deus, precisamos de outra coisa a não ser da armadura de Deus. Nós não precisamos de campanhas de votos, de sacrifícios, de novenas, de acender velas, de adorar deuses, deusas, santo de pau, de pedra, de metal. Nós não precisamos de amuletos, não precisamos de corrente, de campanhas. Nós não precisamos ser adoradores de Caim Macedo, de Valdemiro Só Diabo, de R.R. Suado, Agenor Truque, Silas Malacheia e tantos outros que estão no Brasil e no mundo inteiro pregando heresias e mentiras, usando o nome de Deus, o nome de Jesus e a Bíblia Sagrada. Para que todos nós tenhamos uma vida de paz, basta tão somente conhecer isso aqui que Deus já nos deu. A armadura de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo para os Éfesos, Quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Poder. Na força do Senhor e no seu poder. Tá vendo? Não é em campanhas, em votos, sacrifício, pegar envelopes, ficar dando dízimo, que era um mandamento da lei. Não é mais para dar dízimo. Cristão não dá dízimo. Essa aliança foi feita com o povo de Israel e não conosco, que somos estrangeiros, não nascemos na dispensação de Israel e não somos judeus. Aliás, o fim da lei é Cristo. Nem o próprio judeu é obrigado a guardar a lei se ele não quiser, porque a lei foi cumprida pelo Senhor Jesus na cruz e deixou de ser. O que tem na lei agora são informações. O que tem no Velho Testamento que nós podemos observar são as informações, essas informações que estão aí, que vai justamente conferir com o que Jesus fez na cruz, porque de Gênesis, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os profetas e apóstolos falaram do Senhor Jesus Cristo, apontavam para a cruz, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que Deus se veste de carne e vem habitar no nosso meio e cumpre a lei, acabou. Se ele cumpriu o velho pacto, ele tirou o velho pacto e constituiu um novo pacto, que é o pacto da graça, Você veja que o sistema religioso está aí imitando o judeu, É o cristão judaico, eu nunca vi isso. Você vê aí no templo de Malandrão, todo mundo vestido de levita, de sacerdote, quando na verdade é o contrário. O judeu é que deveria estar imitando a gente. Lembra que lá no Velho Testamento, Deus disse que levantaria um povo, um outro povo, que ia pôr os judeus em ciúmes com esse povo. Esse povo somos nós, da graça, que recebemos gratuitamente a graça do Senhor Jesus Cristo, coisa que eles não receberam. Eles não sabem o que é a graça. Eles estão cegos debaixo da lei, uma lei que nem existe mais, uma lei que deixou de ser, juntamente com seus mandamentos, cerimônias e tudo mais. Você veja que os judeus não praticam mais nada daquilo. Os judeus hoje sacrificam em altar,
Mata boi, mata carneiro, derrama sangue, tem templos. Não tem mais nada, nem o judeu pratica mais isso. Os judeus religiosos fazem aquelas coisas por tradição, mas eles podem fazer, porque aquilo foi dado para eles. Não foi dado para nenhum de nós. Para nós, Deus deu um pacto superior, espiritual, que é a graça, que é a nova aliança. Receba a graça de Deus, deixe de ser desobediente à palavra de Deus. Como é que uma pessoa diz que é crente, que é isso, que é aquilo, e não obedece à palavra de Deus? Ah, não, eu obedeço a palavra de Deus, mas eu estou dando dízimo. Você dá dízimo? Dízimo é um mandamento da lei. Quando você acaba de dar o dízimo, você entra embaixo de maldição. Porque a Bíblia diz que todos, todos é todos, não é alguns, todos os que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. Porque se você praticar uma coisa da lei e não praticar o resto, você se torna maldito. Por isso que a pessoa que está sempre dando dízimo, e ela vê que a vida dela não muda. A vida dela não vai para frente. Por quê? Porque ela está debaixo de maldição. É uma coisa séria, é uma coisa muito séria, né? Então nós não temos que imitar o judeu. O judeu é que tinha que imitar nós, dizer, olha, realmente, Deus nos deu a lei, mas deu a graça para esse povo aí. Olha, eles vivem pela fé em Jesus. Vamos nos espelhar neles também. É eles que têm que nos imitar. É Moisés que tinha que imitar a gente hoje, se ele estivesse aqui. Você vê que eles já contemplavam a graça e dizia, poxa, quem dera que eu vivesse nesse tempo. Lembra, no Velho Testamento, Deus mostrou para Jeremias, abriu a portinha assim, Jeremias olhou e viu esse novo tempo da graça. Dizia, poxa, e eu vivendo aqui embaixo dessa lei pesada. Todos os profetas queriam. Eles anunciaram a graça, mas não puderam viver no período da graça. E nós estamos tendo essa oportunidade e desprezando a palavra de Deus, cuspindo no sacrifício do Senhor Jesus e blasfemando contra o Espírito Santo. E por que as pessoas estão fazendo isso? Estão fazendo isso porque estão sendo ensinadas por homens gananciosos, maus e enganadores, desviados da verdade. Verdadeiros cães gulosos, que não tem nada de Deus, não tem nada do Senhor Jesus, tem aparência de santo, tem títulos de bispos, padres, pastores, evangelistas, reverendos, papas, mas não tem nada a ver com Deus. Inclusive você vê como está o mundo há mais de 2000 anos, cada dia que passa o mundo fica pior. Por quê? Porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, está sendo pregado há pouco tempo. O verdadeiro evangelho, o evangelho que estava oculto, escondido, que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus, está sendo pregado há pouco tempo. Porque se o verdadeiro evangelho estivesse sendo pregado no mundo todos esses séculos, o mundo não estaria mais dessa maneira que está. E você pode ver que esses homens, cada dia que passa, eles estão piores, envolvido com falcatruas, com politicagem, com tudo que não presta, porque o pensamento deles é nesse mundo, é nesse planeta. Eles não sabem quem é Deus, eles não têm noção quem é Deus. Eles não têm noção qual é o projeto de Deus, o que é que Deus quer dessa terra. O que é que Deus quer dessa terra? A não ser os filhos dele, a não ser o tesouro, né? A Bíblia diz que nós somos um tesouro num vaso de barro. Tem um tesouro dentro de nós, é esse tesouro que Deus quer. São as pessoas, são os filhos dele. Foi para isso que ele criou um universo visível e outro universo invisível. Foi para isso que ele criou os dois universos. Você vê que Deus criou um reino eterno para nós. Deus não criou nenhum reino para ele, nem o espiritual onde ele se encontra agora, assentado no seu trono, e nem esse universo físico que é imenso. Deus não criou para ele, Deus criou para nós. Embora Deus vai habitar, né, eternamente com nós, com a gente, dentro do seu reino, mas Deus não criou para ele. Deus nunca precisou de universo nenhum, nem invisível, nem visível, nem espiritual e nem físico. Deus nunca precisou disso. Ele disse, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, além de mim não há Deus.
Tá vendo? Antes que houvesse dia, você está pensando que é esse dia do sol, que você vê o sol nascer? Não é isso não. Antes que o próprio dia fosse formado, né? Ele disse, eu sou o Senhor e não há outro. E tem gente dizendo que tem outro Deus aí, né? Olha, porque tem o diabo. Então se você diz que o diabo é um Deus e que existe, que o diabo pode fazer isso aqui, você está dizendo que existe outro Deus, além de Deus. E não existe. Ele mesmo está dizendo. Então o que nós precisamos é essa armadura aqui, ó. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Não é de alguma coisa, de toda. O que é a armadura de Deus? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É aqui a armadilha que muita gente cai. Essa palavra diabo aqui, não é que o diabo existe, não. Por exemplo, existe uma palavra pecado na Bíblia. Em toda a Bíblia você vê, Velho Testamento, as pessoas falando de pecado, né? Mas isso quem está falando é os líderes religiosos que não têm entendimento que na cruz, há 2000 anos atrás, Jesus levou os nossos pecados. Quando diz levou, está querendo dizer que ele destruiu. O pecado deixou de ser. Porque se o pecado existisse, estava todo mundo morto espiritualmente, e quando morresse fisicamente, estava morto de uma vez. Não tinha salvação, ninguém teria salvação. Ah, mas não diz que Jesus destruiu o diabo? Então, como diz aqui, para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo? Procure no dicionário, Satanás, diabo, Beelzebu, o que você quiser. Essa palavra quer dizer adversário. Adversário. O cristão tem adversários aqui nessa terra, porque você está pregando a verdade, a palavra da luz contra as trevas, a mentira contra a verdade. Os líderes religiosos, eles não odeiam a gente? Porque nós estamos aqui levando a palavra de Deus, estamos dizendo para você que você não é obrigado a mais fazer sacrifício. Mas por que nós estamos dizendo a você? Porque Deus nos ensina dessa maneira, é essa a verdade, essa é a palavra de Deus. Se Jesus sacrificou, por que você vai sacrificar? Você é salvo por obras ou pela fé? Ah, eu sou salvo pela fé, que eu tenho muita fé. Não, mas essa fé que você tem não é sua, porque nós não temos nada, tudo que nós temos foi Deus que nos deu, corpo, alma, espírito, o sol, o dia, a noite, a lua, o ar que nós respiramos, o trabalho que nós temos, os nossos filhos, tudo que você imaginar foi Deus que nos deu. Então quando ele diz aqui, ó, Efésios 6:11, ele diz assim, ó, revestivos, o apóstolo Paulo falando, de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, aí não é diabo, quer dizer, do adversário, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne. Tá vendo que ele não está falando de diabo? Ele está falando de carne. Ele está querendo dizer, a nossa luta não é contra sangue nem carne das pessoas, dos líderes religiosos, desses que vivem aí perseguindo, derrubando canais no Facebook, né? Derrubando o Facebook, o YouTube, derrubando as nossas páginas. Para quê? Para que você que está aí aprisionado dentro desse sistema religioso, achando que você está dentro de uma igreja, você não saiba a verdade. Você não saiba o que Jesus já fez por você há 2000 anos atrás. E nós estamos aqui anunciando. Então, eles nos armam ciladas. Essa gente arma ciladas. Né? Como você vê aí no caso do Natan Silva. Colocaram 84 processos no Natan, no ex-bispo Natan, porque ele começou a denunciar as falcatruas do sistema religioso, armando cilada para pastores, para obreiros, para todo mundo, para o povo. Então, quando a Bíblia fala diabo aqui, quando ele diz aqui, ó, ele não está falando do diabo, que o apóstolo Paulo não é louco, porque foi ele mesmo quem disse. O Espírito Santo, Deus, Jesus, através dele, disse que o diabo está destruído. Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, da carne e do sangue, Jesus também participou. Ele não veio aqui? E o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Deus. O próprio Deus se fez carne, veio aqui, ficou 33 anos aqui, se chamou Jesus de Nazaré,
morreu na cruz, destruiu a morte, destruiu o pecado e destruiu o diabo. E quem informou tudo isso? O próprio Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo não estaria aqui já dizendo que era para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Quem colocou esse diabo aqui na Bíblia foram os líderes religiosos, quando eles vão compilar a Bíblia. Porque se você não sabe, se juntam de épocas em épocas, se juntam vários teólogos, vários editores e começam a mexer na Bíblia, a revisar a Bíblia, a trocar as palavras. Então está aqui diabo, mas isso aqui quer dizer adversário, porque aqueles que estão pregando lei, que estão contra a palavra de Deus, eles se tornam adversário daqueles que estão pregando a verdade, está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo disse, para ficardes firme contra as ciladas do adversário, dos líderes religiosos, é isso que ele quer falar. A armadura que Deus está lhe dando, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus nos dá é para isso, para se manter firme, se manter esperto contra as ciladas deles, porque eles armam ciladas. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne. Nós não estamos aqui lutando com a carne do Caim Macedo, do Valdemir Só Diabo, do R.R. Suado e de todos esses que estão aí, esses hereges que vivem por aí no Brasil e no mundo inteiro pregando mentira. Não, nós não temos que pegar uma arma e ir lá matar ele, nem brigar com ele, nem se degladiar com eles. Não. Qual é a nossa luta? Aí ele vai dizer aqui, ó, Efésios 6:12. Porque a nossa luta é nossa, tá? Não é só minha, não é só dos canais de denúncia, não. É de todo cristão. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Quem é de sangue e carne? O homem, não é o diabo. O diabo era um espírito quando existia. Ele está falando de pessoas, tá vendo? Carne e sangue. Quem é que tem carne e sangue? O homem. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, olha aí, dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, tá vendo? Olha aí você não vê aí no sistema religioso eles gritando, repreendo o principado do norte, o principado do sul. Teve até uma vez que eles lançaram um livro, né, principado, potestades, dominadores, né? Usando essa palavra aqui, tudo mentira. Principados quer dizer poder, potestade. Por exemplo, o presidente do Brasil, ele é um principado, é igual um rei. Existem os principados, os príncipes, existem as potestades, que são o quê? São os ministros, né? São autoridades, juízes, desembargadores, são essas pessoas. Vereadores, prefeitos, governadores, autoridades terrenas, polícia, por exemplo, polícia militar, exército, marinha, aeronáutica, pessoas que estão revestidas de poder, porque naquela época os cristãos eram perseguidos por quem? Pelos romanos, pelos generais, né? Juntamente com os religiosos, com os fariseus, sumos sacerdotes. Não era isso que eles faziam? Mandavam matar cristão. Quantos cristãos morreram, né? Aí ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, celestial. Aí você diz assim, ele não está falando que é espírito? A nossa luta é contra o quê? Ele diz aqui, ó, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você pensa que é demônio. Não. O homem é o quê? O homem é corpo, alma e espírito. Ele está falando de homens. São homens que têm corpo, alma e espíritos. Mas está revestido de poder, de autoridade desse mundo para perseguir os cristãos, para tentar impedir a pregação do verdadeiro evangelho. E veja que ele diz, nas regiões celestes. Aí você olha para o céu e diz assim, deve ser um monte de demônio que está voando por aí. Não, somos nós mesmos aqui. Da planta do seu pé para baixo existe uma profundidade. Do alto da sua cabeça para cima existe uma altura. E do lado existe uma largura. Tá vendo? Então nós estamos nas regiões celestiais. Aí você diz, não, eu estou na Terra. Sim, mas a Terra está onde?
Não está no céu? Não está solta no universo? Então a nossa guerra é dentro do planeta Terra, nas regiões celestiais. É eles pregando a mentira e a gente pregando a verdade. É eles levando as trevas para as pessoas, levando mentiras, levando votos, sacrifícios, campanhas, tudo que não presta, e nós levando o evangelho. E essa guerra está sendo travada onde? Dentro do planeta Terra. E o planeta Terra está onde? No universo, nas regiões celestiais. E o que é que está dentro de mim? O meu espírito e o espírito de Deus dentro de mim. E o que é que está dentro deles? O espírito deles e a carnalidade, as obras da carne, que é feitiçaria, glutonaria, ganância, homicídio, tudo que não presta. E enquanto eles não receberem a luz de Deus, eles vão continuar nas trevas. Então é uma guerra nas regiões celestiais, dentro do globo terrestre, entre os canais de denúncias contra os falsos profetas, nas regiões celestiais. Agora mesmo está tendo o quê? Uma guerra nas regiões celestiais. Nós aqui falando a verdade para vocês, e eles aí através de rádio, televisão, revistas, folhetos, atacando também. É essa guerra contra as forças espirituais do mal, se envolvendo com político. Dentro do político não tem um espírito? Ou o político está andando sem espírito por aí? Tem um espírito nele, que não conhece a Deus, não conhece o evangelho ainda, então ele está na carne, está no roubo, na falcatrua, na corrupção, e misturado com quem? Com Caim Macedo, que também está nas trevas, está na corrupção, está no engano, está fraudando a palavra de Deus. Ele sabe que o que ele prega não é evangelho. Os bispos, pastores, padres, todos eles sabem que o que eles pregam não é evangelho, que não pertence a Deus. Entendeu? Então essa é a guerra. Essa é a luta diária nossa de cada dia. Gálatas 6,13. Portanto, aí ele nos avisa, o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido, tá vendo? Nós vamos resistir e vamos vencer. Depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Gálatas 6,14. Estai, pois, firmes, mandando a gente ficar firme, ó, cingindo-vos com a verdade, tá vendo? A verdade, a primeira coisa é a verdade, é falar a verdade, doa a quem doer. Revestindo-vos da couraça da justiça, ser justo, porque Deus é justiça, a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tá vendo? O evangelho, ele leva a paz para você, meu amigo. O evangelho é as boas novas da salvação. O evangelho é para levar paz para as pessoas, não é para levar correntes, campanha, diabo, inferno, lago de fogo, e que vai queimar no inferno, e que Deus está atrás das pessoas para matar as pessoas, e que o diabo também está, e que o lago de fogo, e que a besta, e que isso. Não, meu amigo, isso não é evangelho. Isso leva perturbação, isso leva tristeza, isso leva medo, dúvida para as pessoas que já estão sofrendo, sem saber quem é Deus. Calçai aos pés. Quando você calça os seus pés com um par de sapato, você não pode calçar 4 par de sapato, 2 par de sapato. Você calça um. E ali você vai na sua caminhada. Calçai os pés com a pregação ou a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. O que é fé? Certeza. Você está com o escudo da fé. É a certeza. Ninguém lhe engana. Você sabe que Deus está vivo e está dentro de você. Com o qual podeis fazer o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que é a dúvida, né? Os dardos inflamados do maligno, que quer dizer o adversário, porque a gente está falando da graça aqui, e eles chegam através do rádio, quando você ouve eles estão jogando a dúvida, são os dardos inflamados. Você fica sempre, às vezes, em dúvida, né? Se é ou se não é. Então você tem que permanecer firme, com a verdade, com a couraça da justiça e com o escudo da fé, crendo. Gálatas 6,17.
Tomai também o capacete da salvação. Você tem a sua mente guardada por Deus. Você tem a mente de Cristo para não ser enganado por mais nada e nem ninguém. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, orando em todo o tempo no Espírito, para com isto vigiando com toda perseverança e toda oração por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensinou tudo isso, tá vendo? Essa armadura está em todos nós, já está em nós. Nós temos é que nos despertar para isso. Então aqui está passo a passo qual que é a armadura de Deus, tá vendo? Diz aqui, ó, é a verdade, né? É a couraça da justiça, é calçar os pés com o evangelho da paz, é embraçar o escudo da fé, é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá vendo? A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, A palavra de Deus, ela divide a carne e o espírito. Ela mostra para você, ela separa assim, ó, a carne para lá e o espírito para cá. Então você consegue ver claramente o que é mentira e o que é verdade, o que é da carne e o que é do espírito. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, preste atenção na palavra de Deus, preste atenção no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que a sua vida comece a brilhar, para que você possa crescer no entendimento, no amor, no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, se inscreva no canal, gente, e para que o YouTube ele possa levar para mais pessoas, tá bom? Compartilhe também com a sua família no Instagram, aí no WhatsApp, né? No Telegram. Compartilhe no mundo inteiro para que o povo de Deus possa se despertar desse sono da morte que essas pessoas estão vivendo dentro desse sistema falso, mentiroso e enganador, que não pensa em nada e nem ninguém a não ser neles mesmos. Um grande abraço a todos e até a próxima.